Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo rápido, só para vocês entenderem como que fazemos a alocação dos pilares em uma planta. Então, um início ali do projeto estrutural. Eu peguei uma planta aqui bem simples, acabei de fazer ela, que é uma casa, né? Então, você basicamente entra por aqui, né? Temos uma sala e uma cozinha conjugada, 2 quartos e um banheiro. Eu posso até aqui, ó, abrir o 3D para você dar uma olhadinha, tá? Então, o 3D da casa basicamente é esse. Tá? Bem simplificado aqui só para você entender essa alocação aqui dos pilares, tá? Agora a gente vai abrir aqui o outro aplicativo para facilitar a alocação dos pilares. Então, eu coloquei a planta aqui, né, nesse outro aplicativo aqui, e a gente vai seguir 3 regrinhas básicas. Pilares de 3 a 5 metros, lembrando que eu estou falando de pequenas e médias obras, tá? Para grandes obras, daí obviamente você vai ter que deixar mais espaço do que 5 metros entre os pilares, devido à garagem e tudo, mas daí você tem que partir para um dimensionamento estrutural mais robusto, né? Outra coisa, inércia da estrutura, que a inércia da estrutura basicamente é isso aqui. Você tem a estrutura, né? Então temos uma estrutura aqui ó, de 10 por 7,5 metros. A maior inércia está nessa direção aqui. Ou seja, se vier uma força, deixa eu pegar aqui uma setinha só para você entender. Por exemplo, vamos colocar assim, se vier um vento, tá? Se vier um vento aqui, ó, nessa direção aqui, ó, nessa estrutura, tem pouquíssimo risco dela tombar para esse lado. Seria o maior risco ela tombar para este lado aqui, ó, num esforço daqui. Por quê? Porque esse lado aqui, ele é menor do que esse lado aqui, entende? Então isso a gente chama de inércia da estrutura. Então verifica o seguinte, ó, aqui temos uma maior inércia e aqui temos uma menor inércia. O nosso pilar ele vai ficar com a sua maior dimensão para a menor inércia da estrutura. Então os pilares dos cantos dessa estrutura aqui, a gente vai buscar colocar dessa maneira aqui, olha só. Tá? Em todos os cantos da estrutura, olha. Então, esse daqui ó, seria a alocação ideal desses pilares. Só que veja pontos importantes aqui. Ó. Esse pilar aqui, beleza, dá para encaixar dentro da parede, ok, fica escondido. Esse aqui também, esse aqui também. Mas este aqui está interrompendo a porta e não é o nosso intuito entrar em conflito a arquitetura com a estrutura. Então esse pilar aqui a gente é obrigado a mudar, tá? E deixar ele dessa maneira aqui para se encaixar a arquitetura. O que vai causar? Provavelmente um dimensionamento mais robusto da armadura, uma menor economia, né? Mas é o que tem que ser feito a favor da arquitetura. Aqui a mesma coisa, tá? Então veja bem, o nosso primeiro ponto aqui é alocar os pilares dos cantos, né? Locamos buscando a menor inércia, então colocando o maior lado do pilar para a menor inércia da estrutura, que nesse caso é essa direção aqui, e como não deu em alguns pontos, a gente é obrigado a virar, certo? Tudo bem? Agora a gente tem que pensar o quê? Na inércia das vigas. Nessa estrutura aqui, é uma estrutura simples, a gente vai pensar que tem vigas em cima de todas as paredes, tá? Então a única viga aqui que não está em cima da parede é uma pequena viga, que seria essa viga aqui, ó. Uma continuação, na verdade, dessa viga aqui, né? Que ia seguir, certo? Então o que acontece? Passa uma viga aqui, uma viga aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e mais uma aqui embaixo. Né? Então teriam essas vigas aí. E mais uma pequenininha aqui também, caso fosse necessário. Claro que vai variar de projeto para projeto, nem todas as paredes, como é uma estrutura térrea, você vai precisar passar uma viga, tá? Cada caso é um caso. Estou dando um exemplo aqui só para você entender. Bem, pensamos no inércia da estrutura, colocamos os pilares dos cantos. Agora vamos pensar no encontro das vigas, né? Veja bem, a gente vai ter o encontro das vigas aqui, certo? Daí você vai pensar o seguinte, vou colocar ele em pé ou deitado, nesse caso em planta, né? Aí vai depender de toda a locação em si. O que eu te recomendo? Busca colocar eles na inércia da estrutura, ou seja, como a gente estava buscando colocar, deitado, certo? Com vista em planta. Se possível, como dá aqui, coloca aqui. Se quiser deslocar, dá para deslocar, colocar ele para cá, tudo bem? Até porque o outro também ficaria aqui, né? Mas se pode começar locando no encontro das vigas de maneira, como eu te mencionei, com a menor inércia da estrutura. Outro ponto que dá para locar, aqui também, tá? Aqui também, certo? Outro ponto também, aqui também, tá? Eu imagino
que pilares deitados, para a gente favorecer a inércia do pilar versus a menor inércia da estrutura, que podemos locar são esses aqui, certo? O resto vai ter que ser de pé. E mais um ponto importante aqui, ó, você vê que esses dois pilares aqui, ó, eles estão dando 1,5 m de distância entre si, então não está respeitando essa regrinha aqui. Aí vai depender do calculista. Eu poderia colocar um aqui no meio e aqui fazer as vigas se encontrando, tá? Tudo depende do calculista. Se você é mais conservador, eu te recomendo a colocar nos encontros das vigas. Vai muitas vezes ficar aqui ó, com 2 metros entre os pilares, mas como é uma estrutura pequena, vai ter uma sapata, um bloco pequeno também. Então não chega aí um por cima do outro, normalmente, tá? Então é o que a gente está fazendo aqui. Agora, os outros pilares podemos colocar aqui, né? Lembrando que aqui ó, só tem uma viga, mas eu não posso colocar esse pilar para cá porque é uma passagem livre, tá? Aqui mais um pilar, tá? E aqui no meio, posso até fazer linha aqui, se caso eu quiser, eu poderia também, né? Colocar uma viga, só que daí ficaria uma viga aérea aí no meio da cozinha e da sala, né? Mas poderia sim colocar uma viga aqui, ó, tá? Deixaria a estrutura ainda mais reforçada, tá? Posso até pensar dessa maneira aqui, colocar uma viga aqui e a viga aqui, como eu havia te mencionado. Verifica o seguinte, que a gente está respeitando essas regras aqui. E daí agora a gente vai pensar na inércia da viga. Porque o que acontece? Imagina que você tem um pilar aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui na planta que fica mais fácil. Temos esse pilar. A viga para cá tem 5 metros. Para cá ela tem 3,5 metros. A gente deixar a maior distância do pilar na maior viga é melhor, dá menos armadura. Então aqui está ok, tá? Aqui também está ok. Nesse caso aqui, ó, também está ok. Nesse caso não está ok. Quer dizer, está ok sim, né? Porque aqui temos 4 metros e aqui 3,5 metros aproximadamente. Então também está ok. Aqui também, aqui também. Então verifica que a maioria aqui dos pilares, né? Talvez a única exceção seria esse aqui, ó. Que a maior viga está para cá, e aqui até o próximo pilar é menor, e a gente teve que colocá-la dessa maneira aqui, devido à arquitetura, eles estão de acordo com a maior inércia da viga, né? Então, o lado maior do pilar, paralelo com a maior viga que tem a sua maior altura, né? De acordo com o vão que vai ser dimensionado. Então, esse tipo aqui, ó, é a melhor locação de pilares que você pode fazer para a sua estrutura de maneira segura, né? Não tão econômica, obviamente, porque aqui, ó, como eu te mencionei, tem dois pilares aqui, ó. Esses dois aqui, ó, você poderia tirar e colocar esse pilar aqui, ó, centralizado, e talvez esse daqui para cá e esse daqui para cá, mas dessa maneira aqui você vai gastar 1 ou 2 pilares a mais, vai ter pilares em todos os encontros das vigas, né, tirando essa pequena viga aqui que não há necessidade, e fazendo uma estrutura forte o suficiente, de acordo com as normas, obviamente, com as medidas ali, que logo eu já vou te falar, para você ter algo para conseguir dormir no travesseiro, deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, tá? Então, de parte de locação, vídeo bem breve seria isso. Sobre a questão das medidas dos pilares, muita gente vem perguntar, eu vou até gravar um vídeo sobre isso, né? Mas, cara, assim, ó, pequenas obras, tá? Se você seguir essas recomendações aqui, ó, sempre colocando pilares de 3 a 5 metros, contribuindo o maior lado do pilar com a menor inércia da estrutura e colocando o maior lado do pilar de acordo com a maior viga, com o maior vão de viga, na direção que você fizer, como a gente fez nessa planta, 90% dos casos, né, digamos assim, a maioria dos pilares vai dar essa dimensão aqui, ó, 14 por 26, que é o mínimo que a norma MBR 6118 exige, certo? E 4 barras de 10, tá? Então, basicamente, assim, ó, eu já fiz bastante estruturas, né? E quando a gente, em pequenas e médias construções, segue esse padrão aqui, ó, de locação dos pilares, a maioria dos pilares dá essa armadura aqui, dá esse dimensionamento, tá bom? Claro que tem variações, isso não dispensa o projeto estrutural por inteiro, né? Você fazer todo ele, mas ficam aí essas dicas para alocar os pilares corretamente na sua construção, buscando uma maior economia, tá legal? Então é isso, até mais.